Olá, bom dia! Está começando mais uma edição do Eldorado Expresso, trazendo para você os principais destaques das plataformas do Estadão nesta terça-feira. Oi, Carol, bom dia. Bom dia, Raíssa, bom dia a todos. Uma terça-feira mais seca aqui em São Paulo em comparação a ontem, né? Sim, mas com muitos estragos ainda, muitos prejuízos para a cidade. Hoje uma chuva que deve ir de fraca a moderada, de acordo com a previsão da meteorologia. Não tem mais pontos de alagamento em São Paulo, mas ainda muitos locais para limpeza. O trabalho é muito grande ainda em vários pontos da cidade para se recuperar da chuva de ontem que causou estragos. O rodízio de veículos continua suspenso, está suspenso pelo segundo dia seguido pela Prefeitura de São Paulo, e um dos locais mais atingidos foi a CEAGESP, a Companhia de Entrepostos e Armazéns Gerais do Estado de São Paulo, que é o maior entreposto de hortifrutis do país, está sem energia pelo segundo dia seguido e os trabalhos de limpeza ainda estão sendo executados pelos funcionários, com risco de desabastecimento e de alta de preços. Pois é, e enquanto isso, uma reportagem do Estadão mostra que a Prefeitura, desde 2015, deixou de investir quase 3 bilhões de reais em obras anti-enchente. Então pega administrações desde Fernando Haddad, né, depois João Dória e também Bruno Covas. Então eles teriam que ter investido 3,8 bilhões de reais em intervenções, mas gastaram apenas 1,1 bilhão, né? Essa conta a gente acaba vendo os estragos ontem registrados pela chuva, uma preocupação também em relação ao carnaval, aos blocos de rua, alguns carros alegóricos também foram perdidos ontem na enchente. O Estadão se aprofunda sobre esse caso ainda hoje e também fala sobre as chuvas lá no Rio de Janeiro, porque essa chuva passou por São Paulo e agora atinge a cidade do Rio, que está ainda em estado de alerta, e especialmente essa chuva que vai continuar pelas próximas horas. A gente continua acompanhando. Destaque ainda para o coronavírus. O balanço divulgado hoje pela Organização Mundial da Saúde indica 1.017 mortos na China e mais de 43 mil casos confirmados no país. A China concentra 99% dos casos de coronavírus no mundo. Aqui no Brasil não há casos confirmados, neste momento são 7 suspeitos, pelo último balanço divulgado pelo Ministério da Saúde, que também está monitorando aqueles 34 brasileiros que foram trazidos no fim de semana lá de Wuhan, na China. Eles estão em quarentena na base aérea de Anápolis, no estado de Goiás, e segundo o Ministério da Saúde, nenhum deles apresentou sintomas da doença. A gente acompanha. E o Ministério da Defesa mantém sob sigilo quem são e como é pago, o valor que é pago para as filhas dos militares. O Estadão traz uma reportagem trazendo uma comparação, porque o Poder Executivo foi obrigado pelo TCU a fazer a divulgação desses dados, mas isso não acontece com as Forças Armadas. O Ministério da Defesa diz que não há uma lei que o obrigue a divulgar esses dados em relação às pensões pagas às filhas solteiras de militares. Uma reportagem do Estadão recente traz um levantamento sobre o legislativo, que foi feito também. Filhas de servidores até a década de 90. Média de 30 milhões de reais de dinheiro que sai dos cofres públicos. No esporte, destaque hoje para uma entrevista que é o Estadão do técnico da seleção olímpica, campeã olímpica em 2016 do Rio de Janeiro, o Rogério Micali. Ele diz que a geração atual é tão boa quanto a do ouro de 2016 e diz que confia nos garotos que conquistaram a classificação no último domingo para a Olimpíada de Tóquio, lá no Japão. Ele confia no bicampeonato. Ainda no esporte, a gente destaca o jogo de hoje do Internacional, decisão pela segunda fase da Libertadores contra a Universidade de Chile, 0-0 o primeiro jogo, vencendo o Inter se classifica, um empate com gols favorece o time chileno. E a gente destaca também no portal estadão.com.br o início do Brasileirão de futebol feminino, já teve a primeira rodada no fim de semana e também com jogos ontem, confira tudo lá no portal do Estadão. Vamos falar sobre games agora, porque tem lançamento em destaque no Caderno de Cultura do Estadão. A evolução da arte, videogame, né? Aponta o livro do João Varela, que conta um pouquinho da história do videogame, desde aquele ping-pong que a gente jogava no Atari, não sei se o Heisen é dessa época, Pouquinho mas antes. Depois por Mario Bros, passando por outros clássicos, né? Até Candy Crush, Pokémon GO, que agora é mais recente, de 2016. Enfim, é uma linguagem jornalística que aponta
dados curiosos, né? Tanto na questão de tecnologia, quanto de visual, urbanismo, de como você aprende, como os jogos são conectados com o nosso mundo, apesar de que há um certo preconceito, né? De jovens que, por exemplo, gostam mais de videogame do que, por exemplo, conseguem assistir outras coisas ou consumir, por exemplo, quadrinhos. A reportagem completa está no Estadão de hoje, nas nossas plataformas digitais. Sabe que eu sou do telejogo, que era bem rápido, era assim, eram duas bolinhas assim, tum, tum, tum. E às vezes você perdia alguma. Era difícil. Tenso. E era tenso. Bom, estes e outros assuntos se acompanham nesta terça nas plataformas do Estadão. Um ótimo dia. Até amanhã. Até.